Está com problema. Ok. Eu já coloquei o Canvas para gravar. Não sei se ele vai gravar direitinho dessa vez. Vou só esperar um tempo então para ver se a Thaís vai voltar. Tem alguma coisa em específico que vocês estão com dificuldade na matéria e que vocês querem que eu foque mais nessa parte? Porque geralmente eu vou assim, só explicando a parte dos meus resumos, mas se tiver alguma coisa que vocês têm mais dificuldade, eu posso até desenhar para tentar facilitar para vocês, tá bem? Então, teve 2 monitorias online até agora, né? Eu não consegui. A primeira, quer dizer, foi uma monitoria só, que a segunda não veio ninguém. Mas eu tentei gravar e não consegui. Eu posso passar para vocês o meu canal no YouTube, que tipo, eu posto as monitorias lá. É só onde eu coloco as monitorias, sabe? Aí vocês podem ver as monitorias dos outros semestres também, se vocês quiserem. Não é tipo um canal elaborado, editado, coisa do tipo. É só onde eu coloco as monitorias mesmo, que fica mais fácil para vocês verem. Beleza, eu vou passar o link para vocês depois, que aí lá tem monitoria de vários conteúdos dos outros semestres, e aí vocês podem ver também as dúvidas que o pessoal teve. Vou deixar 2 resumos abertos por enquanto. Tá, beleza. Então vamos lá. Eu vou deixar o Teams aberto no celular também, para eu ver o chat. E aí eu vou fechar o WhatsApp aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá bom? Ok. Tô com o chat aberto no celular, tá, gente? Enfim, sobre o sistema tampão. O sistema tampão, ele é basicamente um sistema que serve para evitar variações bruscas de pH no meio. Então, assim, ele vai ter uma certa variação, mesmo que ele esteja ali, mas essa variação é pequena, só que isso dentro daquela região de tamponamento dele. Explicando melhor, né, o sistema tampão ele é composto por um ácido fraco e por um sal de mesma base conjugada. O que é essa base conjugada? Acontece que toda molécula ácida ela tem uma outra moléculazinha junto dela que é a base conjugada. Então, por exemplo, se vocês pensarem no HCl, o H+ é o ácido conjugado daquela molécula e o Cl- é a base conjugada daquela molécula. Então, todo assim, trechozinho de molécula que tiver junto do H+ na molécula de ácido, isso é a base conjugada, ok? Se ficar alguma coisa assim confusa, se vocês quiserem que eu fale mais devagar, vocês mandam mensagem aqui no chat que eu vejo, tá? Enfim, por que o sistema tampão ele tem que ser constituído de um ácido fraco? Porque no caso dos ácidos fortes, quando você pega um ácido forte e joga ele no meio aquoso, ele vai dissociar praticamente todo de uma vez. A questão de você ter um ácido fraco é que quando você joga ele no meio aquoso, vai ter uma parte dele que vai estar na forma de ácido ainda. Então, HCl é um ácido forte, se eu não me engano, mas eu vou usar como exemplo. Digamos que vai ter ali parte das moléculas de HCl vão estar na forma HCl, parte delas vão estar na forma H+ e Cl-. Só por causa desse equilíbrio dos ácidos fracos, né, deles terem uma parte dissociada e uma parte inteira no meio aquoso, né, no mesmo ambiente, é que a gente consegue fazer esse equilíbrio do pH e evitar essas grandes variações. Então, isso é basicamente porque eles se ionizam pouco.
todo sistema tampão, ele tem uma região em que ele funciona, né? Uma região de pH. Como que funciona essa região? Todo ácido ele tem o seu pKa, que é aquele ponto em que ele está 50% na forma de molécula de ácido, então a molécula inteira, né, a HCl, por exemplo, e 50% dela está na forma dissociada, que é o H+, e o Cl-. Esse é o pKa, é o ponto exato em que tem 50% e 50%. De um pH acima desse pKa e um pH abaixo desse pKa, você tem a região de tamponamento, que é onde você consegue variar o pH daquela solução e ele ainda assim continuar, de certo modo, estável. Aquele tampão ele consegue impedir que o pH suba demais ou desça demais. Então, vocês fizeram naquela primeira atividade, tinha um quadrinho com 3 curvas, né? Tinha curva de um ácido, curva do outro, curva do outro. E aí vocês viram que tinha uma parte da curva, a ponta dela descia de uma vez, o meio era estável, retinho, e a outra ponta subia de uma vez. Isso é a região de tamponamento. Aquela parte no meio, que a curva estava retinha, era a parte da região de tamponamento. A partir do momento que aquela curva desce demais ou sobe demais, já não está na região de tamponamento mais e o sistema tampão já não funciona. Então essa é a região de tamponamento, né, onde você consegue estar evitando as grandes variações de pH, que é de um pH acima e um pH abaixo do pKa do ácido. A gente tem alguns tampões biológicos, né? A importância da gente estudar os tampões nessa matéria de bioquímica é justamente entender o funcionamento desses tampões no nosso organismo. Então a gente tem alguns tampões biológicos, como as proteínas, né? A hemoglobina é um caso, e a gente tem alguns outros, como o bicarbonato também. Tem mais, né? Tem tampão de fosfato, mas isso aí a gente não entra tanto na matéria. A hemoglobina, a gente vai falar mais para frente nela, mas ela é responsável também por impedir variações bruscas no pH do sangue. E o bicarbonato, junto dela, também mantém esse pH estável, né? O pH do sangue próximo a 7. Deixa eu ver se tem aqui no próximo resumo. No próximo resumo eu vou explicar para vocês direitinho como que a hemoglobina impede essa variação. Mas aí aqui agora a gente vai focar mais em entender como que é o funcionamento do sistema tampão. Isso aqui é uma coisa que, assim, eu não sei se caiu nas últimas provas da Angélica, mas nas primeiras, né, na que eu fiz e na do semestre seguinte, eu tenho certeza que ela tinha caído, que era uma questão pedindo para explicar como que funciona o sistema tampão. Então, né, tipo, quando você adiciona ácido, o que que acontece? Quando você adiciona base, o que que acontece? Aí eu vou explicar aqui agora para vocês. Quando você adiciona ácido no meio do sistema tampão, lembra que eu falei que você vai ter ali o pK dele que vai ter 50% da forma ácida, né, a moléculazinha, que é o HA, nesse caso, e você vai ter 50% dele na forma dissociada, que vai ser os íons dele. Então você vai ter o ácido conjugado, que é o H+, e a base conjugada, que no caso aqui a gente chama de A, tá bom? No livro vocês vão ver também HB ou coisa assim, mas é porque esse A, esse B, essa moléculazinha que está depois do H é a base conjugada. É igual na matemática, quando a gente pega um númerozinho qualquer e chama ele de X. No caso, a gente está pegando uma molécula qualquer aqui e chamando ela de A. A é base conjugada, tá bom? Então, ó, a gente vai adicionar ácido nesse meio aqui. Temos aqui 50% da molécula inteira e 50% dissociada. Quando você adiciona ácido aqui no meio, você está adicionando H+. Esse H+, ele vai tender a ligar com a moléculazinha de base conjugada. Vai tender a ligar com a moléculazinha de base conjugada. Quando esse H+, liga com a base conjugada, você vai passar até a molécula inteira de ácido, HA. Lembrando, quando a gente está analisando o pH de uma solução, a gente está analisando potencial hidrogeniônico, ou seja, é o H+ livre que está ali no meio. Se no caso esse H+ ligou com a moléculazinha de base conjugada e não tem uma molécula a mais de H+ livre aqui no meio, o pH ele se manteve estável. Tá, a gente tem uma base conjugada menos, né? A gente tem uma molécula menos de base conjugada agora.
Só que o importante aqui para o pH, né, para determinar o valor de pH, é a quantidade de H+ livre. A quantidade de base não faz tanta diferença assim, ok? Então, é por causa disso. A gente vai ter uma redução aqui nas moléculas de base conjugada, mas as moléculas de ácido conjugado, né, de H+, vão continuar a mesma. Por isso, o pH continua estável. A gente tinha antes uma moléculazinha de H+ livre, a gente ainda tem uma só moléculazinha de H+ livre, certo? Então, ó, adicionou ácido, adicionou H+, o H+ vai ligar com a base conjugada e o pH vai se manter estável. Agora, quando a gente vai adicionar base, no caso aqui a gente vai falar de base como OH-, essa base ela vai se ligar com a moléculazinha de H+, que a gente tinha livre ali no meio. Então, ó, nesse caso aqui eu desenhei umas moléculazinhas a mais, tá? Mas ainda mantendo aquela ideia de 50% na forma inteira e 50% na forma ionizada, tá bom? Então adicionamos o OH-. Esse OH- vai ligar com o H+ que estava livre no meio. Esse H+ e esse OH- vão virar uma molécula de água aqui. Como a partir desse momento que aquele H+ virou uma molécula de água, o pH já não está tão estável, porque a gente tem uma molécula a menos de H+, e isso não pode acontecer. Então, o que o sistema tampão vai fazer vai ser dissociar dessas moléculazinhas de ácido inteira e vai liberar o H+ e a base conjugada aqui no meio. Então, olha, eu tenho aqui agora uma molécula de H+ livre outra vez. Antes eu tinha uma molécula de H+ livre, agora eu ainda tenho uma molécula de H+ livre. O pH se manteve estável, ok? Quando eu faço essas adições, o pH ele varia um pouquinho. Ele não mantém estável totalmente, né? O mesmo pH certinho. Ele, no caso do ácido, né? Ele decai um tiquinho. No caso da base, ele sobe um tiquinho. Mas acontece que o sistema tampão serve para evitar variação brusca. Então, essa variação que ele sofre, que o sistema sofre, é muito pequena. Se fosse uma outra substância, uma outra solução que não é um tampão, essa variação ia ser muito maior, ok? Quanto a aminoácidos, ela não costuma perguntar muito, mas o que eu gosto de dar destaque é que os aminoácidos eles têm, no caso, duas regiões de tamponamento, né? Igual a Ana mandou aqui no Teams, a gente tem a gente tem o sistema tampão com uma única curva, com uma única região de tamponamento. No caso dos aminoácidos, vão ser duas regiões de tamponamento, porque eles têm duas partes da estrutura dele que vão ser mais básica e mais ácida, sabe? As duas partes elas vão estar protonadas ou desprotonadas. Quando eu falo de protonar, tem um próton. Então, elas vão ter um próton ou perder um próton, dependendo do pH que tiver o meio em que ele está inserido. Mas assim, ela não costuma abordar muito isso não, tá? Claro, Thaís, vou explicar aqui de novo então. Quando você adiciona base, você vai estar adicionando OH-. Esse OH-, ele vai ligar com o H+ que tiver livre na solução. Então, a gente tem um H+ aqui. Ligou H+ e OH-, a gente passa a ter uma molécula de água. Como a gente vai ter uma molécula menos de H+, né, livre aqui no meio, o ácido ele precisa manter isso aqui equilibrado. E para manter o pH equilibrado, ele vai dissociar uma molécula dele que está inteira para liberar esse H+ aqui no meio outra vez. Então a gente passa aqui a ter água no meio, mas e uma molécula menos do ácido, né? Só que agora a gente vai ter ela dissociada. Então a gente vai passar a ter base conjugada a mais e vai ter uma moléculazinha de ácido livre aqui de novo, ok? Se os cálculos da prática caem na prova, deixa eu lembrar, cai conteúdo da prática na prova, né? Tipo, a primeira vez que caiu foi semestre passado, mas agora eu não tô lembrando se é conta. Eu acho que conta ela não chega a cobrar.
Eu tô tentando lembrar. Eu posso perguntar ao pessoal do semestre passado para vocês, tá bom? Eu vou olhar com eles, ver se eles lembram o que tinha caído na questão aberta. Existe uma chance de ser conta, mas eu não lembro agora. Se não precisa de calculador, então ela não vai cobrar conta, não. Mas tem chance de cair coisa da prática na prova, tá bom? Eu lembro que quando caiu no semestre passado, foi coisa assim da primeira ou segunda prática. De alguma dessas duas aí, eu não tenho certeza qual que era. Mas enfim, eu não vou ficar muito aqui agora em aminoácidos, em questão de pH e pKa de aminoácido, porque ela não costuma cobrar isso aqui não, tá bom? Então já vou passar para a parte da hemoglobina, que aí eu vou explicar como que funciona a hemoglobina para tamponar o sangue. Ai, que bom. Ela não costuma dar revisão para a prova não, viu? Deve ter gostado de vocês. Enfim, vamos lá. Hemoglobina, ela tem várias funções, mas as principais são transportar oxigênio e controlar o pH do plasma. Ah, então tá de boa, gente. Que isso? Se pá, ela deve dar só coisa da revisão para vocês. Enfim, vou continuar enquanto isso, tá bom? Vê se vocês conseguem achar então a imagem da revisão, aí eu dou uma olhada. Enfim, em relação à estrutura da hemoglobina, ela tem quatro subunidades, né? Quatro globinas. Então, uma, duas, três, quatro. E elas se agrupam em dímeros. Os dímeros eles são formados, no caso, por duas subunidades diferentes, uma alfa e uma beta. Isso ocorre por causa das ligações não covalentes que tem entre eles. No caso, entre os dímeros diferentes, né, alfa e beta, tem uma quantidade muito maior de ligações não covalentes do que entre aqueles que são iguais. E por causa disso, quando você tem ali a oxigenação e a desoxigenação da hemoglobina, você vai ter uma aproximação e um afastamento entre os dímeros por causa do rompimento de ligações não covalentes. Então, como você vai ter um rompimento entre as ligações não covalentes e entre os dímeros iguais, elas são menores, você vai ter um afastamento desses dímeros. Enfim, cada globina dessa daqui vai ter um grupo M, né, um cofator, que é o grupo M, que vai ser a parte responsável por ligar com o oxigênio. No caso, a principal estrutura do grupo M é um íon de ferro 2+. Ih, tá travando, Thaís? A gente, tá travando para mais alguém? Ok, então vou explicar de novo. Deixa eu só ver aqui o que vocês mandaram. Entendi. Isso aqui já é a revisão que ela deu? Ela deu tipo uma revisão das aulas práticas para a prova?
Entendi. Vocês querem que eu, tipo, aborde um pouco mais isso aqui da prática? Ok, então eu vou continuar explicando o conteúdo. Beleza. Vou continuar explicando o conteúdo, então, aqui com os resumos. E aí, se sobrar tempo, aí eu abordo isso aqui, tá bom? Mas assim, se ela falou que não vai precisar de calculadora na prova, então provavelmente ela deve cobrar mais essas questões que ela passou no slide, essas questões extras. Que é mais questão, tipo, de saber qual pipeta usar, o que que é massa por volume. Ok. Continuando aqui então, né? Voltando na parte dos dímeros, vocês me falaram que travou. A hemoglobina, né? Ela é constituída de 4 subunidades, né? 4 globinas. Cada globina, cada estruturazinha dessa daqui. Né? As globinas, no caso, elas são proteínas de estrutura terciária. A hemoglobina em si é uma de estrutura quaternária. E aí, essas globinas, elas vão se agrupar em dímeros, que vão ser formados por estruturas, como é que fala? Estruturas diferentes, porque é o seguinte, a gente tem aqui na hemoglobina duas globinas que são alfa e duas globinas que são beta. Lembrando que isso aqui não é referente à forma secundária delas, tá, gente? É só a forma como que a gente denomina elas. Mas são estruturas que alfa com alfa elas são muito semelhantes e beta com beta elas também são muito semelhantes. Mas agora elas se diferem entre alfa e beta, ok? E os dímeros, eles vão ser formados entre essas subunidades diferentes, alfa e beta, por causa das ligações não covalentes que tem entre eles. A hemoglobina, ela é toda ligada, né? Essas 4 subunidades dela são todas ligadas por ligações não covalentes. Só que entre os dímeros diferentes, entre as subunidades diferentes, a gente vai ter uma quantidade muito maior de ligações não covalentes. Então acontece que quando a gente vai ter ali os processos de oxigenação e desoxigenação da hemoglobina, a gente vai ter um afastamento e aproximação desses dímeros por causa da quebra e reestruturação dessas ligações. Então, no caso, como as ligações não covalentes elas vão ser quebradas quando a hemoglobina, se eu não me engano, quando ela é oxigenada, deixa eu ver, desoxigena, não, ao contrário. Quando ela é desoxigenada, ela vai ter ali um afastamento. E aí, por causa do rompimento das ligações não covalentes, e no caso, como você tem ligações não covalentes em menor quantidade entre as unidades que são iguais, acaba que quando você tem essa desoxigenação, essas unidades elas se afastam um pouco, e aí a gente tem a visualização de dois dímeros, que são subunidades diferentes ligadas. Né? Então, no caso, beta 2 e alfa 2, beta 1 e alfa 1. Cada uma dessas subunidades aqui vai ter no centro dela um grupo M, né, como cofator. O cofator vai ser uma moléculazinha que é essencial ali para a hemoglobina estar cumprindo com a sua função. No caso, o grupo M, a principal estrutura que vai ter nele é um íonzinho de ferro 2+, que vai ser responsável por ligar com o oxigênio e fazer a oxigenação do sangue. No caso, o ferro 2+, ele fica num bolsão hidrofóbico no meio da globina, né? No meio aqui de cada subunidadezinha, a gente vai ter um bolsão hidrofóbico, ou seja, é um bolsão que não tem a entrada ali de ar, e esse bolsão hidrofóbico vai ser justamente para que esse ferro 2+, não oxide a ferro 3+. E se isso acontecer, a gente vai ter ali uma doença sendo causada, que é a meta-hemoglobinemia, que é aquela doença que deixa a pessoa com a pele mais azulada. Em relação à oxigenação da hemoglobina,
a gente vai ter ali o oxigênio ligando com ferro, e no caso, essa ligação vai ter ali uma modificação na estrutura desse cofator, né, do grupo M, e essa pequena modificaçãozinha ela vai causar umas outras modificações em cadeia, como se fosse um efeito dominó, e esse efeito dominó é que vai levar ao rompimento das ligações não covalentes que ligam as subunidades da hemoglobina. E como a gente vai ter o rompimento de mais ligações entre as subunidades entre as subunidades iguais, como eu falei, você vai ter uma movimentação de um dímero em relação ao outro. Essa movimentação ela é meio difícil de demonstrar porque ela é uma movimentação meio 3D, ela é meio que uma rotação. No livro tem uma imagem que mostra melhor como que ocorre essa movimentação, mas ainda assim é um pouco difícil de visualizar ali. É realmente uma rotação de um dímero em relação ao outro. Mas aí, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, inclusive. Eu acho que fica mais fácil de entender essa questão de aproximação e afastamento dos dímeros quando a gente vê isso naquela imagem. Inclusive, eu devia ter colocado ela nos meus resumos. Ah, não, pera, vai estar aqui. Tá? Enquanto abre ali, eu vou continuar explicando. E aí é o seguinte, a hemoglobina, ela só está realmente totalmente oxigenada a partir do momento em que os 4 grupos M, ou seja, cada grupo M de cada subunidade, se liga com o oxigênio, com uma molécula de oxigênio. Então a hemoglobina ela tem capacidade de ligar com 4 moléculas de oxigênio. Então, no caso, como você vai ter ali uma modificação na estrutura geral da hemoglobina, por conta da ligação de uma moléculazinha em um grupo M em uma subunidade, acontece que essa alteração que a hemoglobina sofre vai facilitar para que os outros grupos M das outras globinas, ou seja, dentro da mesma molécula de hemoglobina, essa movimentação vai facilitar para que as outras moléculas se liguem com o oxigênio também. E isso é o que a gente chama de cooperatividade. E a gente tem aqui as 4 subunidades, e aí digamos que a subunidade aqui, beta 2, né, a B2, ela se ligou com uma moléculazinha de oxigênio. Como o grupo M dela vai sofrer uma modificação que vai causar também uma modificação geral em toda a hemoglobina, isso vai facilitar para que alfa, beta 1, alfa 2, beta 1 e alfa 1 também se liguem com oxigênio. Isso é o que a gente chama de cooperatividade. Se uma molécula de oxigênio liga aqui, facilita para as outras. Se 2 moléculas de oxigênio ligarem nos grupos M, vai facilitar para as outras 2 também ligarem. Se 3 ligam, facilita para a última se ligar. Isso é a cooperatividade. A cada molécula fica mais fácil do oxigênio ligar com o outro grupo M. No caso, toda proteína, né? Toda proteína que ela tenha mais de uma subunidade, ela consegue fazer isso. Então, a mioglobina, se eu não me engano, é uma que no caso não consegue fazer isso porque ela só tem uma única subunidade, ok? Deixa eu ver se abriu aqui. Aqui. Ok. Tem essas partes aqui que eu coloco também, geralmente para ajudar nos exercícios, sobre anemia falciforme e talassemia, mas ela não costuma perguntar sobre anemia falciforme e talassemia nas provas, não. Então, geralmente eu pulo essa parte, tá bem? Se alguém quiser que eu explique, eu volto aqui. Deixa eu ver se já foi.
Eu queria achar aquela imagem, mas tá difícil. Tá, eu vou continuar. Eu volto ali depois e gasto tempo ali direito para achar a imagem. Mas enfim, olha. A gente tem alguns fatores que afetam a oxigenação. Um deles, no caso, é a temperatura. Então, vocês vão ver que quanto maior a nossa temperatura, maior vai ser a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E isso aumenta a oferta de oxigênio para os nossos tecidos. Então, no caso, por exemplo, quando a gente está praticando exercício físico, a gente vai ter algumas regiões do corpo ficando mais quentes do que outras. E aí, no caso, isso facilita para a hemoglobina fornecer oxigênio para essas regiões. Então, no caso, quando a gente está com febre também é a mesma coisa. A gente vai ter a hemoglobina tendo ali uma menor afinidade pelo oxigênio e liberando oxigênio mais fácil para os nossos tecidos. Então, sempre que o nosso organismo estiver precisando mais de oxigênio, a afinidade da hemoglobina diminui, na verdade, pelo oxigênio, para que ela consiga estar liberando essa molécula mais fácil, ok? Tem outras coisas também, como o 2,3-bifosfoglicerato, o BPG, e tem o efeito Bohr. Explicando o BPG aqui agora, a função do BPG é simplesmente reduzir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ele é uma moléculazinha que, no caso de situações de hipóxia tecidual, a gente aumenta a quantidade dele no sangue, né? Nosso corpo aumenta a quantidade dele para que ele esteja se ligando na hemoglobina e reduzindo a afinidade dela. Então, no caso, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter a hemoglobina chegando lá no tecido, entregando a moléculazinha de oxigênio. Aí, lembra que eu falei que a moléculazinha de oxigênio. Lembra que eu falei que a molécula de hemoglobina desoxigenada ela tem um afastamento entre os dímeros? No caso, quando ela está desoxigenada e a gente está tendo ali uma necessidade maior de oxigênio, está tendo uma hipóxia tecidual, o BPG ele vai aproveitar que ela desoxigenou, que os dímeros afastaram, e vai se ligar na molécula no meio dos dímeros. Ele liga aqui como se fosse um bloquinho mesmo para ocupar espaço ali no meio. E aí isso impede que a hemoglobina, quando ela é oxigenada, os dímeros se reaproximem de novo. E isso vai fazer com que ela tenha maior facilidade para liberar esse oxigênio quando voltar nos tecidos. Então, ó, a molécula de hemoglobina foi no tecido, deixou o oxigênio ali. Ela desoxigenou. Vai abrir um espaço entre os dímeros dela, já que ela está desoxigenada. O BPG vai pegar e vai entrar ali no meio, como se fosse um tijolinho ocupando espaço. A molécula de hemoglobina com o BPG vai voltar no pulmão, vai pegar uma molécula de oxigênio, ela vai se reoxigenar, e no momento em que ela reoxigena, né, que ela liga com o oxigênio de novo, ela normalmente iria aproximar os dímeros. Só que como o BPG está ali no meio, feito um tijolinho, atrapalhando, esses dímeros eles não vão se aproximar, eles vão continuar afastados. Essa conformação reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ela ainda assim vai se ligar ao oxigênio, vai carregar ele até os tecidos, e aí, quando chegar no tecido, ela vai soltar esse oxigênio muito mais fácil do que se ela não estivesse com o BPG no meio dela, ok? Não sei se ficou muito claro para entender, mas beleza. Então agora a gente vai para o efeito Bohr. Efeito Bohr é outra que já caiu em provas da Angélica. Não sei se ela vai repetir essa questão de novo, porque ela já aplicou em vários semestres e ela ultimamente tem mudado as provas dela. Mas costuma cair. Não lembro se no semestre passado caiu, tem que olhar com o pessoal. Mas olha só, o efeito Bohr diz da influência do pH e da pressão de gás carbônico, ou também pressão de oxigênio, que é praticamente a mesma coisa, né? O pH e a pressão de gás carbônico sobre o efeito sobre a afinidade da hemoglobina. Então, no caso, uma coisa que eu gosto de sempre associar é que quanto mais perto do nosso músculo, né, maior é a pressão de gás carbônico,
porque a gente vai estar realizando metabolismo, e também é mais baixa a acidez, né? Tipo, mais baixo o pH. Então, nossos tecidos eles produzem muito ácido, muito gás carbônico. Então, basta lembrar que quanto mais ácido e quanto mais gás carbônico tiver, menor é a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, porque ela vai ter que soltar aquela molécula ali o mais rápido possível para estar suprindo a demanda de oxigênio do corpo. Então, eu gosto de fazer essa associação. Então, quanto menor o pH do meio, ou seja, no nosso músculo, que está produzindo bastante ácido, menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ela vai soltar aquela molécula de oxigênio mais fácil. E também, quanto maior a pressão de CO2, ou seja, nossos músculos estão produzindo CO2 por causa do metabolismo, menor também a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ok? E no caso oposto, né, tipo, quanto maior o pH, ou seja, o nosso pH perto dos pulmões, ele é maior, né? Não é exatamente isso, porque a gente tem ali o tamponamento do sangue. Mas quanto mais perto dos músculos, maior vai ser a produção de ácido. E quanto mais perto do pulmão, menor é essa produção. Mesma coisa para a pressão de CO2. Quanto mais perto dos músculos, maior a pressão de CO2. Quanto mais perto do pulmão, menor. E maior a pressão de oxigênio. Então é só vocês lembrarem que chegando perto do músculo, a hemoglobina ela tem que soltar o oxigênio mais rápido. E por causa disso, ela vai ter a sua afinidade reduzida. Ok? E chegamos na parte de tamponamento do sangue. Essa parte aqui é outra que já caiu nas provas dela também. Ih, pera, meu mouse parou de funcionar. Voltou. Essa aqui também é outra que já caiu nas provas dela, que é explicando como que a hemoglobina faz para tamponar o sangue. Essa eu acho que caiu ou no semestre passado ou no retrasado. No caso aqui, é aquilo que eu falei. Os tecidos eles vão estar o tempo todo ali produzindo ácido, liberando CO2. Então, esse CO2 ele vai para o plasma sanguíneo. Chegando no plasma sanguíneo, ele não pode ficar aqui, porque corre risco daqui ele reagir com água e formar ácido carbônico. Então, o que a hemácia vai fazer, né, a hemoglobina, vai ser pegar esse CO2 aqui, esse CO2 vai passar para dentro da hemácia e aqui dentro ele vai formar o ácido, o HCO3, H2CO3. E aqui dentro mesmo vai ser dissociado em H+, e HCO3-. Então aqui, no caso, isso aqui é o bicarbonato, tá, gente? O bicarbonato, ele vai ser soltado de volta no plasma e o H+, ele vai ficar ligado com a hemoglobina, junto ali do oxigênio. O oxigênio vai ser liberado no plasma e vai para o tecido. Aí a hemácia vai carregar essa moléculazinha de H+, né, esse átomozinho de H+, com ela até os pulmões. Aqui, ela vai pegar e vai ligar de novo esse H+, com o bicarbonato, vai formar ácido carbônico de novo, e vai dissociar os dois em gás carbônico e água. O gás carbônico ela joga fora, e o O2 ela vai pegar e colocar no lugar do gás carbônico. Então, o que a hemácia vai estar fazendo aqui para tamponar o sangue, na verdade vai ser pegar aquele CO2 e converter em ácido carbônico e depois em H+, dentro dela. Dentro dela, o pH pode abaixar, pode aumentar, tá estável ali, tá tranquilo. Ele não pode sofrer essas alterações no plasma. O plasma não pode variar de pH. No caso, dentro da hemácia, isso já não é um problema tão sério. Então, a hemácia ela vai pegar ali, vai converter esse CO2 em ácido carbônico e em H+, dentro dela, e vai liberar o bicarbonato. O bicarbonato ele fica solto aqui no plasma, que é uma das coisas que ajudam também a evitar variações de pH no plasma sanguíneo. Então, se por alguma razão o plasma sanguíneo começar a diminuir o pH, essas moléculas de bicarbonato que ficam livres aqui vão conseguir ligar com ele e manter estável durante um tempo, ok? Então tá, então a hemácia vai lá, converte dentro dela o gás carbônico em ácido carbônico e em H+. Aí chegando no pulmão, ela converte de novo o H+ em ácido carbônico e em CO2 outra vez. E aqui ela libera o CO2 para os alvéolos, né, para os pulmões, onde já não é mais um problema de ter eles. Ok?
Essa imagem aqui é um pouco confusa, mas assim, se você ignorar todos esses detalhes aqui e preocupar só com a parte do CO2, o ácido carbônico e o bicarbonato, fica fácil de entender. Tem alguma dúvida, gente? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Depois de hemoglobina, deixa eu ver se tem um tampão, hemoglobina. O que vem depois, gente? Reações de enzimas? Não, então falta pouco. Ah, ok. Eu vou fechar os outros dois. Ah, deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Eu tô achando que eu não encontrei esse trem agora. Eu nunca consegui encontrar quando eu tô procurando realmente. E ó, achei. Aqui, encontrei. Nunca eu tinha falado, gente, olha só, esse aqui é o grupo M. Aqui no meio, esse átomozinho verde é o ferro. No caso, o oxigênio ele vai ligar com o ferro e vai sofrer essa única modificaçãozinha aqui, ó. Ele está fora do eixo desse círculo, né, desse anel, e aí o oxigênio vai puxar o ferro para cima, vai colocar ele no eixo do anel. Essa única modificação aqui vai fazer a hemoglobina sofrer essa rotação aqui. Então aqui, olha só, aqui a gente tem a hemoglobina desoxigenada, é o que eu falei, ela tem um espação no meio dela, que é onde vai se alojar o BPG, no caso de hipóxia tecidual. E aí, quando a hemoglobina oxigena, ela vai sofrer uma certa rotação, e aí esse espaço entre os dímeros, ele vai se estreitar, ele vai ficar pequenininho. No caso, se a gente tiver o BPG ali no meio, isso não acontece. Não tem como aproximar esses dímeros desse jeito. E por isso que a hemoglobina ela fica com uma facilidade muito grande de soltar a molécula de oxigênio quando chega nos tecidos. Ok. Indo então para reações em enzimas. Essa parte aqui é pequenininha também. Deixa eu aqui. Então, com relação a reações em enzimas. Só um segundo, gente. Eu tô com uma coriza danada hoje. Com relação a reações em enzimas. Quando a gente vai analisar uma reação, existem duas partes fundamentais que a gente pode estar analisando essas reações, que é pela variação de energia dela e pela velocidade que ela acontece. No caso da variação de energia, que a gente também pode chamar de ΔG, a gente vai ter as reações exergônicas e endergônicas. Essa variação de energia ela vai depender dos compostos que estão reagindo, então de quão grande é a afinidade das moléculas uma com a outra, da concentração entre da concentração das moléculas, né, em si, e também da temperatura do meio. Então, se o meio estiver mais frio, vai demorar mais para essas reações acontecerem. Quanto mais quente tiver, mais rápido as reações acontecem. Mas isso também vai depender, no caso, das enzimas. Por isso a gente entra na parte de velocidade de reação. A velocidade da reação ela vai depender de catalisadores e de fatores que vão influenciar nesses catalisadores aqui, na ação desses catalisadores. Como eu falei, com relação à variação de energia, a gente vai ter as reações exergônicas, também chamadas de espontâneas. A reação a ser chamada de espontânea não quer dizer que ela pode acontecer a qualquer momento. Que, assim, você está ali sentado, do nada acontece uma reação do seu lado.
Não, ela ser espontânea só significa que ela tem tendência a liberar energia. É uma reação que, se acontecer, ela vai liberar energia. Essas reações exergônicas, ou também chamadas de espontâneas, elas têm o ΔG negativo. Ou seja, esse ΔG aqui, eu gosto de falar que ele vai estar indicando qual que é a diferença de energia entre os produtos e os compostos reagentes. Então, se no caso os produtos tiverem menos energia no final do que os reagentes, é uma reação exergônica. E no caso, se eles tiverem mais energia do que os reagentes, é uma reação endergônica. Ok? Essas reações exergônicas, elas são reações de catabolismo, então são reações que vão sempre acontecer quando você está tendo quebra de algum nutriente ou oxidação de algum nutriente. Ok? E as reações endergônicas são as não espontâneas, ou seja, são reações que elas vão consumir energia. E no caso, elas serem não espontâneas, elas geralmente estão associadas também a reações exergônicas. Então, para uma reação endergônica acontecer, já que ela vai consumir energia, ela precisa que antes dela aconteça uma exergônica que libera energia para ela acontecer, ok? Então, essas reações endergônicas que têm o ΔG positivo são anabólicas, né? São reações que você vai geralmente sintetizar alguma coisa, elas acontecem depois de acontecer uma exergônica, ok? Elas nunca acontecem sozinhas. Sim, sim, isso é um ótimo jeito de pensar também, Ana. Considerar exo para fora, né? Então tá liberando energia, e endo para dentro, então tá consumindo energia. Isso assim, tipo, só às vezes pode confundir a cabeça de uma pessoa ou outra, mas aí na dúvida vocês podem chamar, tipo, em vez de falar exergônica, endergônica, vocês falam espontâneo ou não espontâneo, tá bem? Mas é só vocês lembrarem que quando vocês verem na prova um ΔG negativo, significa que os produtos finais têm menos energia do que os produtos iniciais, né, do que os reagentes. E no caso do ΔG positivo, os produtos finais têm uma quantidade maior, né, tem mais energia do que os reagentes. Essa parte aqui de reações de oxidação e redução, eu costumo colocar para ajudar vocês com um macetezinho, porque mais para frente na matéria é muito importante saber o que é uma reação de oxidação e o que é uma reação de redução. Então, eu coloco aqui para dar um macete. Oxidação é quando uma molécula, um composto, um átomo vai estar dando elétrons para outro. Então, no caso, a gente vai ver mais para frente alguns complexos enzimáticos que eles vão estar oxidando. E aí, no caso, eles estão oxidando, eles estão dando elétrons para um outro complexo, ou para uma outra molécula. Então, aqui, no caso, um composto que está reduzido, eu chamei aqui o composto de A, tá? Então, um composto reduzido, ele vai oxidar a partir do momento que ele vai doar elétrons para algum outro composto, substância, seja lá o que for. E aí, quando ele doa elétrons, ele passa a estar no estado oxidado, ok? O macetezinho aqui é o da de oxidação. No caso, oxidação dá elétrons, ok? E no caso, a redução é receber elétrons. Então, o composto está oxidado inicialmente, ele vai receber um elétron e ele vai passar a estar no estado reduzido. Então, redução, receber elétrons, ok? Lembrando que, assim, sempre que você tiver dois compostos reagindo um com o outro, né, doando elétrons ou recebendo elétrons, um vai oxidar, o outro vai reduzir, ok? É sempre uma faca de dois gumes. E agora, passando da parte de variação de energia para a parte de velocidade da reação. A velocidade da reação vai depender das enzimas, né, dos catalisadores, como a gente já falou. E no caso, as enzimas são moléculas que são produzidas por células vivas e elas servem para aumentar a velocidade dessas reações. Lembrando que toda enzima é uma proteína, ok? Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. E aí, como que vai funcionar as enzimas?
as enzimas funcionam da seguinte forma. A gente já falou aqui que as reações elas podem ser exergônicas ou endergônicas. Só que tem um detalhe. Toda reação ela precisa de uma quantidade de energia inicial para acontecer. Toda reação precisa de energia para acontecer. Então a gente vai ter aqui um primeiro pontapé de energia até que a moléculazinha que está reagindo chegue no estado de transição e ela possa continuar a reação. Então, no caso, só o que vai definir se uma reação é exergônica ou endergônica vai ser se os produtos finais vão ter menos ou mais energia do que os reagentes, ok? No caso aqui, a gente tem uma curva de uma reação exergônica. Os produtos aqui eles têm menos energia do que os reagentes, então é uma reação que vai estar liberando energia. Mas ainda assim, como eu falei, toda reação precisa de uma pequena quantidade de energia inicial para acontecer. No caso das enzimas, o que elas vão estar fazendo vai ser mudar a estrutura dos compostos, né, dos substratos, para que eles possam se aproximar mais do resultado final, né, do produto final, sem estar gastando tanta energia assim para reagirem. Então, tem algumas reações que elas, sem enzimas, elas nunca aconteceriam, seriam totalmente inviáveis, porque a quantidade de energia que elas precisariam seria muito grande. Então, a gente vai ter aqui a enzima, né? A gente tem a enzima aqui com o sítiozinho ativo dela. O substrato ele vai vir e vai ligar nesse sítio ativo. E aí, tanto a enzima quanto o substrato, eles vão sofrer uma mudança na estrutura deles, que vai deixar esse substratozinho aqui numa forma mais semelhante ao que a gente quer. Então, digamos que a gente queira ligar dois compostos. A gente vai ter ali os dois compostos separados, o substrato, a enzima vai pegar esses dois compostos, vai aproximar eles, quase ligando os dois já. E aí a gente vai ter uma pequeníssima quantidade de energia. E a gente vai ter uma pequena quantidade de energia, que é o que vai fazer esses dois compostos se ligarem. Ai, foi mal, gente. Peraí. Só beber uma água. Ai, tô viva. Beleza. Enfim. E é isso que as enzimas vão fazer. A grosso modo, a gente fala que as enzimas elas reduzem a energia de ativação, que é a energia necessária para você passar os compostos por esse estado de transição, ok? A partir do momento que o composto passou do estado de transição, aí a reação já termina de acontecer normalmente, ok? E um outro detalhe muito importante é que a enzima e o substrato eles vão se modificar para acontecer essa reação. Só que a enzima ela volta ao estado original dela depois da reação. Então ela vai soltar esse substrato e ela vai voltar à conformação normal dela. Ou seja, ela não vai ser consumida no processo. Então a gente não pode falar que as enzimas são compostos da reação ou que são reagentes. Elas são catalisadores e catalisadores não são consumidos, ok? Aqui embaixo eu coloquei uma reaçãozinha bem tosca, mas só para vocês entenderem que a enzima ela não é consumida. Ela continua na mesma forma que ela era no início da reação. E é por isso mesmo que a gente também não precisa de tantas enzimas para estar fazendo as reações acontecerem. Geralmente a gente tem assim, uma quantidade muito pequena de enzima no nosso organismo para uma quantidade muito grande de substrato, porque uma enzima só já dá conta de vários substratos ao longo da vida dela. Tá tudo ok até aqui, gente? Tem alguma dúvida? Beleza. Então, terminando já praticamente.
A gente vai falar agora de fatores que afetam a ação enzimática. O principal deles, né, o inicial, é a temperatura. Então, toda enzima ela vai ter uma temperatura e um pH em que ela vai funcionar melhor. Mas geralmente assim, quanto mais quente, melhor para a enzima funcionar. Só que é claro que isso tem um limite também. Você pode acabar levando a enzima a uma temperatura que ela vai desnaturar. E aí não vai funcionar muito bem. Então, assim, as enzimas elas têm a temperatura ótima delas, cada uma, e um pH ótimo também. Então, assim, com relação à temperatura, às vezes vai ter enzimas que vão até funcionar melhor no organismo da pessoa quando ela está com febre. Geralmente, assim, enzimas que vão estar ali ajudando a combater agentes infecciosos, né, os patógenos no organismo. E a gente vai ter enzimas que já não vão funcionar tão bem mais. Tanto que por isso, quando tá na indústria lá, tipo, por exemplo, indústria de leite zero lactose, eles adicionam a enzima ali no meio, mas essa enzima, essa solução, né, de leite com enzima, ela precisa ser um pouquinho aquecida, justamente para a enzima estar entrando em ação e estar funcionando na sua melhor forma possível. Mesma coisa no nosso organismo, né? Se você pegar só uma lactase e jogar dentro do copo de leite, não vai fazer diferença nenhuma, mas dentro do nosso organismo, na temperatura ideal, ela vai conseguir reagir ali no meio. Mesma coisa para o pH. A gente tem enzimas que vão estar funcionando em determinados pHs, então a gente tem enzimas que funcionam ali no pH da boca, enzima que funciona no caso no estômago, que é um pH mais ácido, a gente vai ter enzimas que vão funcionar em pH neutro, isso aí varia de cada enzima também. Outra coisa que pode afetar também a ação das enzimas é a concentração do substrato. No caso, assim, é uma tendência, né, de quanto mais substrato você tiver, mais rápido as reações vão acontecer. Só que isso também tem um limite. Acontece que a gente normalmente não tem todas as enzimas do nosso corpo funcionando ao mesmo tempo. As enzimas elas vão estar funcionando assim, tipo, sei lá, uma enzima ela consegue lidar com, sei lá, 5 moléculas de substrato. E aí, a cada. Se a gente tem assim só 5 moléculas de substrato no nosso organismo, a gente vai ter uma enzima só funcionando. Mas se você aumentar, sei lá, para 10 enzimas, para 10 substratos no nosso organismo, a gente passa a ter duas funcionando. Se você aumentar para 15, você passa a ter 3. Se você aumentar para 20, passa a ter 4. Então, assim, as enzimas elas são tipo operários. Enquanto não tem necessidade dos outros estarem trabalhando também, vai ficar só uma trabalhando ali. E aí, quanto maior for a demanda, mais enzimas vão estar funcionando. Até o ponto, claro, que a gente chega no limite de quantidade de enzimas que a gente tem no nosso organismo. Aí já não tem como acelerar mais ainda a reação. E aí a gente começa a ter um excedente do substrato, né, dos reagentes. E no caso, se demorar demais ali para acontecer a reação, a gente pode até ter alguns efeitos colaterais, como é no caso da intolerância à lactose. Às vezes até tem pessoas que produzem lactase, mas não produzem numa quantidade suficiente para a demanda que é, sei lá, o copão de milkshake que a pessoa toma de manhã. E aí, isso eventualmente vai fazer o seguinte: a pessoa vai conseguir processando essa lactose do milkshake durante um tempo. Só que vai demorar tanto que o leite vai fermentar antes mesmo dela conseguir processar tudo. E aí que vem aquele mal-estar danado. A concentração de enzima também, óbvio. Então, quanto mais enzima você adicionar no seu organismo, mais rápido as reações vão acontecer. Então, a pessoa bebeu lá o milkshake e aí ela não queria sentir mal, ela tomou uma lactase. Então, aumentou a quantidade de enzima que tinha no organismo dela. E aí essa reação vai acontecer mais rápido e não vai dar tempo do leite fermentar no estômago dela. Só que isso também é limitado, claro, não adianta você ficar tomando enzima demais também quando você não tem tanto substrato assim. E entra no caso anterior que eu falei, que é as enzimas elas vão estar funcionando para a quantidade de substrato que você tem. Você não vai colocar enzima a mais para funcionar quando você não tem tanta demanda assim.
ok? E agora a gente entra na parte de inibidores e cofatores. Os inibidores, eles são substâncias que eles ligam as enzimas e diminuem a atividade enzimática delas. A gente mais para frente vai ver também que existem ativadores, que são moléculazinhas, né? São substâncias que vão estar ligando com as enzimas e aumentando a atividade delas. E no caso aqui, falando de inibidores, a gente tem, a grosso modo, a gente tem duas formas, né, de inibidores. A gente tem os irreversíveis e tem os reversíveis. E dentro dos reversíveis a gente tem os competitivos e não competitivos. Então, os irreversíveis são aqueles que vão ligar irreversivelmente, não vão se desligar mais. É o caso de alguns agrotóxicos, e no caso, esses irreversíveis fazem mal danado à saúde. E no caso dos reversíveis, a gente tem até alguns inibidores reversíveis dentro do nosso próprio organismo, porque às vezes as enzimas elas também precisam ser inibidas, né? A gente às vezes precisa parar o metabolismo delas, porque elas podem estar trabalhando até demais. Então a gente vai ter ali, nos reversíveis, a gente vai ter competitivos, que são aqueles inibidores que vão se ligar no sítio ativo da enzima, e a gente tem os não competitivos que vão se ligar no sítio alostérico. O sítio alostérico, ele é um sítio secundário que a gente tem nas enzimas, que vai servir justamente para ligar com o inibidor ou com o ativador. Então, assim, quando você tem um inibidor que é um não competitivo, que liga no sítio alostérico, ele vai ligar num sítiozinho secundário, que vai ter lá no cantinho da molécula, da enzima, mas ele não impede que o substrato se ligue nessa enzima. Então, o substrato ele ainda vai poder ligar, mas a reação não vai acontecer, ok? Até que o inibidor se desliga da enzima e a reação pode continuar ocorrendo normalmente. Enquanto isso, os competitivos são aqueles que vão se ligar justamente onde o substrato se liga. E aí você não vai ter como o substrato se ligar aqui nesse sítio ativo, ok? Então, até que o inibidor saia daqui, o substrato não tem como se ligar. Mas em todo caso, a reação não acontece por conta dos inibidores, tá bem? E a gente tem também, os antimetabólicos, que no caso são moléculazinhas que elas se assemelham muito com o substrato que aquela enzima trabalha. E aí, por eles se assemelharem demais com esse substrato, eles se ligam no sítio ativo da enzima e eles podem acabar gerando um produto no final disso. E acaba que, muitas vezes, esse produto que os antimetabólicos geram, ele interrompe a via metabólica. Então você vai ter aqui uma molécula muito parecida com esse substrato, vai ligar na enzima, a enzima vai funcionar aqui, vai formar um produto desse antimetabólico, e esse produto ele não deveria estar aqui. Então acaba que ele não consegue continuar a via, né, o processo ali do metabolismo, ele não consegue entrar em outras partes do processo, e aí ele meio que entope a via ela para de funcionar. No caso, alguns antimetabólicos, né, geralmente é bem comum, são venenos de plantas venenosas. Elas costumam ter isso, que impede a predação. Mas existem antimetabólicos também que são utilizados para a produção de medicamentos. No caso, eu não sei se está nenhum aqui agora, mas assim, antimetabólico não são de tudo ruim, tá? E a gente tem os cofatores. Cofatores, no caso, podem ser moléculas ou íons metálicos que eles têm a função de ligar com a enzima e ajudar no funcionamento da enzima, né? Ou permitir o funcionamento da enzima. Então, no caso, a gente já viu um cofator. O grupo M, no caso da hemoglobina, é um cofator, né? Um íon metálico, é o ferro. Os íons metálicos, geralmente, eles fazem parte da estrutura da enzima em si, né? Da molécula. Então, no caso da hemoglobina, o grupo M está ali, ele não tem como sair da hemoglobina, faz parte dela, mas sem
esse grupo M, né, sem o ferro ali no meio, não tem como a hemoglobina funcionar. E as coenzimas, no caso, elas são moléculas orgânicas e elas podem tanto estar ligadas à enzima quanto podem estar soltas da enzima também e só se encontrar com a enzima em algum momento do processo metabólico. Então, algumas que a gente ainda vai ver mais para frente é a FAD, que está presa na enzima no caso. Ela está presa em uma das. Ela está presa em um dos complexos da cadeia de transporte de elétrons. Mais para frente vocês vão ver isso depois da primeira prova. Outra que a gente vai ver muito em breve também é NAD+, que no caso já é uma coenzima de vida livre. E ela só vai, assim, tá transportando os elétrons e aí ela chega lá na enzima, entrega os elétrons e vai embora. Tem aquelas coenzimas que são sintetizadas pelo nosso organismo, como a molécula de ATP mesmo, e tem outras que a gente precisa estar ingerindo elas na alimentação, que a gente não tem como produzir elas, como as vitaminas, ok? Eita, cara, eu ia falar alguma coisa agora, eu esqueci o que é. Ah, lembrei. Essa parte aqui que eu grifo, que as enzimas são transportadores, isso aqui é essencial para vocês entenderem que coenzima ela vai estar sempre transportando alguma coisa. Geralmente assim, elétron ou próton. A gente vai ver mais na matéria outras coenzimas que elas transportam não necessariamente os elétrons, mas transportam prótons. Mas é sempre assim, ou é elétron ou é próton, e vai depender, tipo, o que ela vai estar doando realmente vai depender de qual que é a função dela ali no organismo, tá bem? No caso, a FAD e a NAD transportam elétrons e prótons, mas o principal são os elétrons para a cadeia de transporte. Os imogênios são, no caso, enzimas na forma inativada delas. Então, a gente tem algumas enzimas como a pepsina, que se a gente pegar e sintetizar em qualquer parte do organismo na forma de pepsina, ela pode reagir ali com a própria proteína do organismo e causar problemas como sair degradando estruturas que não deveria. Então, essas enzimas, elas no caso, elas precisam ser ativadas num espaço específico do organismo que é protegido, no caso da pepsina, o estômago. Então, inicialmente a gente sintetiza na forma de pepsinogênio. Chegando ali no estômago, ela vai reagir com o ácido clorídrico e ali, como já está protegido por uma camada de muco, ela pode estar ativando e degradando proteína. E a gente tem também as isoenzimas e isoformas, que são enzimas, só que com estrutura diferente. Elas são enzimas que têm a mesma função, mas elas estão localizadas em partes diferentes do organismo e tem algumas diferenças na sua estrutura, mas é praticamente a mesma enzima. Então, aqui no caso, o exemplo que eu peguei do livro são a amilase salivar e a amilase pancreática. Ambas são enzimas para degradar amido, só que uma está na saliva, né, na boca, e a outra é produzida pelo pâncreas. E no caso, elas vão estar funcionando em diferentes pHs, vão ter algumas diferenças na estrutura delas também, mas a função é a mesma. Ok? E acabou aqui, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ficou tranquilo para vocês entenderem? De nada, Ana. Então tá bom, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto vocês estiverem estudando, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? De nada. Obrigada. Vou encerrar aqui então. E aí na monitoria seguinte, né, na próxima, a gente dá uma olhada na parte prática. Tchauzinho, até mais. Vou parar a gravação aqui e vamos ver se deu certo dessa vez.